Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião, meu monte santo, o consagrei. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Podes pedir-me, e em resposta eu te darei por tua herança os povos todos e as nações. E hás de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverá de dominá-los e quebrá-los como um vaso de argila. E agora, poderosos, entendei, soberanos, aprendei esta lição. Com temor servi a Deus, rendei-lhe glória e prestai-lhe homenagem com respeito. Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. A promessa se cumpriu em Jesus, que vindo a nós, morreu por nossos pecados, foi ressuscitado e voltou aos céus. Jesus abriu caminho para que também pudéssemos ser ressuscitados. Na primeira leitura, vemos o discurso de Paulo em Antioquia da Pisídia, que podemos resumir assim: o Evangelho é a consumação de tudo quanto Deus fez, anunciou e prometeu ao seu povo. No fundo, Paulo usa os mesmos argumentos de Pedro no seu primeiro discurso no dia de Pentecostes. Provavelmente era um esquema habitual para quem anunciava o Evangelho em ambientes judaicos. Jesus, injustamente condenado, foi reconhecido justo por Deus na ressurreição. É esta a palavra de salvação, a boa nova, a realização da promessa feita aos pais. Deus é suficientemente forte para vencer o mal, ainda o mais terrível. Deus salva aqueles que acreditam no seu poder, esse poder que ressuscitou Jesus. Ao anunciar a ressurreição, Paulo fundamenta-se em testemunhas, transmitindo aquilo que recebeu. Ele sabe que não é testemunha como Pedro e os outros apóstolos, mas tem consciência de pertencer ao grupo dos missionários. Quando conhecemos a origem do homem e a sua história de pecado, nós começamos a entender o motivo pelo qual Deus nos prometeu um Salvador. Logo que o homem pecou, Deus, na sua infinita misericórdia, nos prometeu salvação. A promessa se cumpriu em Jesus, que vindo até nós, morreu por nossos pecados, foi ressuscitado e voltou aos céus. A ressurreição de Jesus é, portanto, o cumprimento da promessa do Pai para nós. Jesus abriu o caminho para que também pudéssemos ser ressuscitados. Apesar disso, até hoje tem sido difícil para os homens acreditarem nesta verdade. A humanidade continua descrente, insegura em relação às promessas de Deus, vivendo sem esperança e temorosa. Se todos soubessem acolher com confiança a promessa de salvação do Pai por meio de Jesus, a história seria outra. Não haveria tantos suicídios, desarmonia, depressão e tantos outros males. E assim, não precisaríamos de mais nada para vivenciar a santidade e a justiça já aqui e agora, ainda nesta vida e plenamente na vida futura. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. No Evangelho de hoje, diante de tantas dificuldades pelas quais passamos, situações de traição, abandono, desconfiança, injustiça, calúnias, fofocas, doenças, desemprego, complicações financeiras. Assim como naquele tempo, ante a sua partida para os céus, Jesus confortou os seus discípulos para que não se preocupassem. Assim acontece também hoje por meio da atualização do Evangelho na nossa vida. O Senhor nos dirige palavras de conforto.
Ele mostra-nos que não nos deixará abandonados. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. A pergunta que o apóstolo Tomé faz hoje a Cristo, dizendo: Senhor, não sabemos para onde vais, como poderemos então conhecer o caminho? Essa pergunta dá a Jesus a oportunidade de explicar que a sua precedência em relação aos homens não é apenas honra, mas também de eternidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus nos precede com efeito não só por ter subido antes ao Pai, a fim de preparar-nos uma morada ao seu lado, mas ainda por ser, conforme os desígnios eternos de Deus, o único caminho que os homens de todos os tempos e lugares podem seguir para chegar à bem-aventurança e unir-se assim à Santíssima Trindade. É pela humanidade de Cristo, instrumento de salvação, que fomos redimidos, e é através desta mesma humanidade que nas bodas do céu celebraremos nossas núpcias eternas com o Senhor. Não há outro caminho que possamos percorrer para chegar ao Pai, que, embora nos tenha criado sem a nossa ajuda, não quer nos salvar sem a nossa cooperação. Jesus é a verdade de Deus. Verdade que salva, que redime, que liberta. Verdade que cura as nossas doenças. Ao responder sim, estamos dizendo que nós acreditamos e temos certeza absoluta de que tudo o que foi dito é a pura verdade e não há outra. Infelizmente, ainda existem muitas pessoas que, como Tomé, não enxergam o caminho que conduz à verdadeira felicidade. Todavia, felizmente para estas pessoas, Jesus nos envia para que lhes provemos que Jesus é tudo para nós. Quando Jesus usa as palavras "em verdade vos digo", que João duplica em verdade vos digo, está sublinhando não só que ele é o enviado de Deus, mas que as suas palavras são verdadeiras e cheias do querer do Pai. Jesus quis dizer com elas que o seu sim é o sim a Deus Pai, que ele é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele é a verdade de Deus, vive a verdade de Deus, diz a verdade de Deus, dá testemunho da verdade de Deus. Só Ele tem a verdade completa. Portanto, a consumação de nossa existência quanto ao intelecto, que só se há de aquietar quando conhecer diretamente a verdade completa. E também quanto à nossa vontade, que só repousará tranquila no bem quando tiver garantida uma vida interminável junto de Deus. Ao dizer "eu sou a vida", Jesus se coloca como sendo a fonte da vida que se opõe à morte. Ele tem a vida em si mesmo. Por isso, somente ele pode ser o doador da vida para os que são seus. Quando Jesus diz ser a vida, ele indica que somente nele o homem morto em seus delitos e pecados poderá encontrar a verdadeira vida. Nesse contexto, enquanto a morte significa a separação de Deus, a vida significa comunhão com Ele. Isso significa que somente em Jesus o homem pode ser reconciliado com Deus e desfrutar da bem-aventurança da vida eterna ao seu lado. Ao dizer "eu sou o caminho, a verdade e a vida", Jesus conclui dizendo: "ninguém vem ao Pai senão por mim". Essa declaração é o resultado natural da frase anterior. Ela indica o quão os homens são absolutamente dependentes de Cristo com relação à comunhão com Deus. Em outras palavras, não existe nenhuma verdade redentora à parte de Cristo. Não há nenhuma esperança de vida eterna longe dele e nenhum caminho capaz de levar o homem à casa do Pai. Não há outro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há outro sacrifício que apazigua a santa ira de Deus. E também não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é absolutamente o caminho, a verdade e a vida.
e definitivamente ninguém chegará ao Pai senão através dele. Ele que ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.